Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as dízimas periódicas. Lá na plataforma Plural, deixei para vocês esse registro. Vocês deverão copiar no caderno, ou então, quem preferir, pode imprimir e colar no seu caderno. Tudo bem? Então, vamos às explicações. O que são dízimas periódicas? As dízimas são números decimais em que, a partir de alguma casa decimal, um algarismo ou grupo de algarismos passa a se repetir infinitamente. Exemplo, 0,333. Esse 3 irá repetir várias vezes. E aí você não precisa escrever todos eles. Coloca apenas uma reticência. Aqui, 0,81, 81, 81. 81 está repetindo várias vezes. Aqui, 1,6666. Significa que o 6 irá repetir várias vezes, tá bom? E aí, pessoal, esses algarismos que se repetem infinitas vezes, seja ele simples ou composto, ou seja ele um algarismo, 2 algarismos, 3 e assim sucessivamente, tem um nome para ele. O nome dele é período, tá bom? Aqui, por exemplo, o período é 3, aqui o período é 81, aqui o período é o número 6. E esses decimais, ou seja, essas dízimas aqui, elas fazem parte do conjunto dos números racionais, que é esse conjunto que nós estamos estudando atualmente. E por que elas podem ser consideradas racionais? Porque elas podem ser representadas por meio de frações. Lembra que eu falei para vocês que todo número racional, ele pode ser representado por meio de uma fração? Se você conseguir representar como uma fração, significa que é racional. E aí eu coloquei uns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, 7 terços é uma fração, é um número racional, só que quando você for fazer essa divisão, 7 dividido por 3 não dará uma divisão exata. Vai dar como resultado uma dízima, porque dará 2,33 várias vezes, tá bom? A mesma coisa com a fração 6 sobre 11. Quando eu fizer 6 e dividir por 11, não vai dar uma divisão exata, vai dar uma dízima, vai dar 0,54, 54, 54, infinitas vezes. Quando eu fizer 15 dividido por 9, também não vai dar uma divisão exata, vai dar 1,6666. Então, veja que você pode escrever 7 terços ou você pode escrever 2,333. É a mesma informação, só que representada de forma diferente. Por isso que está no grupo dos racionais, porque ela pode ser uma fração, tá bom? E aí eu destaquei aqui para vocês, ó, nessas dízimas aqui, ó, que foram resultado dessas divisões, o período da letra A é o 3, o período da letra B é o 54, composto de 2 algarismos, e aqui o nosso período é o 6. Aí, pessoal, tem uma pequena observação. Não é qualquer número de vírgula com várias casas decimais que você pode classificar como dízima periódica, tá bom? Para ser dízima, tem que ter período. Se o número ele é decimal, tem várias casas depois da vírgula, mas nenhum desses números se repetem, então não é uma dízima, tá bom? Aí eu escrevi aqui para vocês, ó. Quando o número é decimal infinito, mas não apresenta algarismos que se repetem, ou seja, não tem um período, ele não será uma dízima. Vai ser o quê, professora? Um número irracional, tá bom? E aí eu coloquei um exemplo para vocês verem como que funciona. Olha, tá vendo? Ele vai ter várias casas, depois da vírgula, e olha, os que foram representados, nenhum deles tem números que são algarismos que se repetem, tá? Aqui a mesma coisa, ó, vão ter infinitas casas decimais, e os que foram representados, nenhum algarismo se repete. Embora tenha 2 vezes o número 2,
Mas olha, depois deles são outros números que não se repetem. Para ser dízima, tinha que ter 2 aqui também, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, tá bom? A mesma coisa no exemplo C. Tem infinitas casas e as que foram representadas não possuem período. Então, para ser dízima, tem que apresentar um período aqui para nós, tá bom? Se não apresentou, é um número irracional, ok? E aí, gente, existem 2 tipos de dízima. Existem as dízimas simples e as dízimas compostas. Aí nós vamos ver como que se comporta cada uma delas, ou como a gente identifica, diferencia uma da outra, tá bom? Vamos começar com as dízimas periódicas simples. Elas são chamadas de simples por quando, após a vírgula, apresentam apenas algarismos que se repetem. Em outras palavras, depois da vírgula, já começa o algarismo que se repete, já começa repetindo. Exemplo, tá vendo? 0,3333 várias vezes. Depois da vírgula, já começou o período. Aqui é a mesma coisa, ó, na letra B, ó. Depois da vírgula, já começou o período, que é o número 34. Na letra C, é a mesma coisa, ó, já começou o período, que é o número 2. Aí eu destaquei aqui para vocês, ó. Na letra A, o nosso período é o número 3. Na letra B, o nosso período é o 34. E na letra C, o nosso período é 2. E aí eu coloquei também uma informação aqui na letra C, que é o número que vem antes da vírgula, ele tem um nome também. Nós chamamos de parte inteira, tá bom? Então, aqui tem uma parte inteira, ó, que é o número 1. Aqui não tem, né? Que é 0 e aqui também não. Mas esse aqui possui, tá bom? Agora, vamos ver como é, ou como se comporta, ou como nós classificamos uma dízima como composta. Ela é composta quando ela possuir um anteperíodo. O que é isso? Ou seja, entre a vírgula e o período existe um número que não se repete. Vamos ver um exemplo para ficar melhor? Olha, eu até destaquei aqui em vermelho para vocês. Na letra A, veja que quem está repetindo é o 4. Só que antes de começar a repetir, teve 2 algarismos aqui, ó, que não se repetem. E aí, esses 2 algarismos que nós chamamos de anteperíodo, tá bom? E esse anteperíodo, gente, ele fica depois da vírgula, tá bom? Esse número antes da vírgula não é anteperíodo. O nome dele é parte inteira, tá bom? Aqui eu destaquei também, ó. Quem está repetindo é o 3. Só que antes dele tem o 8. E aí esse 8 nós chamamos de anteperíodo. Aqui também, ó. Quem está repetindo é o 65. Mas antes disso nós temos o número 123. E aí, pessoal, eu coloquei também em destaque para vocês, ó. Quem é o nosso período em cada um dos exemplos e quem é o nosso anteperíodo. Então, não confunda, gente, o anteperíodo com o período, tá bom? E lembrar que anteperíodo é depois da vírgula, tá bom? Antes da vírgula, parte inteira. Então, a diferença, gente, entre a dízima simples e a dízima composta é o anteperíodo, porque na simples não tem, né? Já começa repetindo depois da vírgula. Na composta, não. Antes de começar a repetir, tem um algarismo ou um grupo de algarismos que não irá se repetir. Então, essa é a diferença. Fácil, né? O que vocês acharam? É fácil. Admite aí que é fácil. E aí eu tenho uma observação antes da gente terminar. Que nós podemos escrever de uma forma mais sucinta, ou seja, mais simplificada, uma dízima sinalizando o período com uma barra em cima dos algarismos. Exemplo, tá vendo essa dízima aqui, ó, 0,333? Veja que quem está repetindo é o 3, não é? Ao invés de eu escrever alguns exemplos de período, tipo 333, eu posso escrever assim, ó.
o 3 uma vez só, mas aí eu coloco uma barrinha. E quando você usa essa barrinha, não precisa da reticência. Então, essa barrinha, ela elimina a reticência e elimina escrever o algarismo mais de uma vez. Então, você pode escrever assim ou assim. Então, é importante você conhecer essa forma aqui, ó, essa representação, tá bom? Porque pode ser que em alguma atividade venha escrito assim para você, ao invés de assim. Então, você tem que saber identificar, tudo bem? Vamos a mais um exemplo? Olha, 0,91 e depois começa repetindo, não é? Então, eu posso escrever assim, ó, 0, o 91 e a barrinha em cima do 6, tá bom? Essa barrinha aqui, embora pareça que ela tá pegando 1, mas não tá não. É apenas em cima do 6. E aí, não precisa escrever a reticência. Vamos a mais um exemplo? Olha, 23,378,78,78. Eu posso escrever assim, ó, 23,3 e o 78 ir em cima dele a barrinha. E aí, aproveitando os nossos conhecimentos, ó, essa é uma dízima simples, porque ó, já começou repetindo. Essa aqui é uma dízima composta, porque antes de repetir, houve um anteperíodo, ou seja, dois números que não se repetem. Aqui também, ó, é uma dízima composta, porque antes do nosso período, que no caso é o 78, teve um anteperíodo, que é o número 3. O 23 é parte inteira, tá bom? Não confunda isso. E aí, o que vocês acharam, gente? Fácil, né? É fácil sim, pode admitir aí que é fácil. E aí, gente, antes de nós terminarmos o nosso vídeo, eu quero lembrar você da nossa aula online na sexta-feira. Não se esqueça que nós temos um compromisso marcado às 8 horas. E o que nós vamos tratar nessa aula, na aula de sexta-feira? Eu vou esclarecer as possíveis dúvidas sobre a matéria que vocês copiaram. Então, se teve dúvida, coloca um asterisco, grifa aí, que aí você me pergunta. E em seguida, eu vou corrigir essas atividades aqui, tá bom? Então, é importantíssimo, pessoal, vocês tentarem fazer a atividade, tá bom? Tente fazer, porque aí na hora da correção, você tem que saber do que nós estamos falando, até mesmo para poder perguntar, tá bom? Combinado assim? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero você, então, sexta-feira, às 8 horas, na nossa aula online, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até sexta.